Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal dos sonhos. Se ajeite na cadeira e fique confortável, porque o assunto de hoje é bastante importante para qualquer explorador dos sonhos. Mas, como de costume, vamos começar refletindo um pouco sobre o seu último sonho lúcido. Por acaso você tentou fazer algo nele e o sonho reagiu de volta? Apesar dessa pergunta parecer um pouco estranha, ela é bastante razoável. Quem já assistiu ao filme A Origem, talvez vai se lembrar de um elemento curioso da trama. Quando os personagens principais entram no sonho de uma pessoa, eles não podem interferir nesse sonho de forma muito drástica. Isso porque, ao fazer isso, eles correm o risco de chamarem a atenção do inconsciente da pessoa sendo visitada. Se isso acontecer, o inconsciente dessa pessoa vai perceber que eles são intrusos e tentar eliminá-los do sonho de qualquer forma, o que os leva a acordar na vida real. No filme, pessoas que são treinadas para se proteger desse tipo de invasão, uma espécie de treinamento de lucidez, contam inclusive com guardas armados que literalmente caçam invasores nos sonhos. E apesar disso tudo parecer coisa de ficção científica, existe um fundo de verdade relevante. Vários sonhadores lúcidos experientes relatam experiências parecidas, onde alguma ação mais brusca dentro do sonho provoca reações que dissipam o cenário, os personagens e eventualmente acabam por acordar o sonhador. Esse fenômeno não é tão violento como o filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, mas o padrão é praticamente o mesmo. E se queremos ter mais controle sobre os sonhos lúcidos, a ponto de sonhar com qualquer coisa que a nossa mente possa imaginar, o primeiro passo é conseguir se manter acordado e permanecer lúcido, inclusive durante turbulências. Por isso, vamos falar detalhadamente sobre esse assunto nesse vídeo, com dicas e técnicas para quando o mundo dos sonhos começar a se desintegrar, mantendo-se no sonho. O primeiro passo para evitar de ser acordado e permanecer no sonho é reconhecer quando e por que o sonho está instável. Os sinais de instabilidade geralmente são bem claros. As cores começam a desaparecer e o sonho fica com um aspecto mais cinza. A luminosidade também diminui bastante e as formas e personagens já não são tão nítidos e claros como antes. Isso tudo indica que algo está errado com o sonho. E às vezes essas coisas acontecem por conta de alguma ação que serve de gatilho. Para ilustrar, vamos dar um exemplo de um sonho lúcido que tive no dia 25 de abril de 2020. Quando fiquei lúcido, através de checagem de realidade com a mão, eu estava em um quarto familiar, que pertencia a um dos meus primos na casa da minha avó. Curioso e animado com a lucidez, comecei a explorar o quarto, encontrando e interagindo com objetos como um celular. Em um certo momento, eu olhei pela janela do quarto e vi que o tempo estava cinza lá fora, com muitas nuvens carregadas e que chovia um pouco. Estando em um sonho lúcido, eu decidi tentar mudar aquele clima. Então, eu fiz movimentos com as minhas mãos como se eu varresse as nuvens do céu. E as nuvens de fato se mexeram, e eu cheguei até ver o sol que estava encoberto por elas por um instante. Porém, imediatamente depois disso, o sonho começou a ficar muito instável. Parecia que o quarto estava tremendo, e a minha visão começou a escurecer e a diminuir, como se eu estivesse desmaiando. Lá fora, o que era uma chuva fraca virou uma tempestade, e eu percebi que não tinha todo esse controle sobre o sonho. Percebi também que estava prestes a acordar. Então, imediatamente, tentei reverter o que eu fiz, também utilizando as minhas mãos, fazendo movimentos meio que aleatórios. Funcionou. O sonho se estabilizou novamente, a tempestade parou, o tempo ficou nublado, e eu pude continuar a explorar o quarto. Essa experiência é muito ilustrativa do tipo de reação que podemos receber dos sonhos quando fazemos coisas que são bruscas demais. De certa forma, eu tive sorte de conseguir retomar ao estado estável do sonho, mas confesso que não sei nem explicar como eu consegui fazer isso. Por isso, vale a pena compartilhar aqui
algumas dicas e técnicas que sonhadores mais experientes dão quando esse tipo de coisa acontece. Essas dicas foram retiradas do livro Exploring the World of Lucid Dreaming, escrito pelo Dr. Stephen LaBerge, psicofisiologista de Stanford. De forma geral, todas as técnicas envolvem a realização de algum tipo de ação corporal dentro do sonho, assim que a parte visual dele começa a se dissipar. O princípio por trás disso é sobrecarregar o nosso sistema cerebral de percepção de forma que ele permaneça focando no mundo dos sonhos e não no que está fora dele. Por exemplo, a pesquisadora sobre sonhos lúcidos, Linda Lane Magalon, autora do livro Mutual Dreaming, indica algumas atividades que ajudam a se manter acordada quando os sonhos começam a desaparecer. Todas elas estão relacionadas com se concentrar nos outros sentidos que não a visão. As dicas são prestar atenção e escutar vozes, músicas ou sua própria respiração, começar ou continuar uma conversa, esfregar ou abrir os seus olhos no sonho, tocar as suas mãos e rosto, tocar objetos no sonho, ser tocada por outros personagens e voar. Isso tudo nos dá sinais de que quanto mais estamos engajados com o sonho através da nossa percepção, menor é a chance de acordarmos. A partir desse princípio, chegamos a uma outra técnica para se manter em um sonho quando ele se desestabiliza. Essa foi criada pelo pesquisador Harald von Mauers-Mesmer, um dos primeiros a estudar sonhos lúcidos, ainda na primeira metade do século XX. Segundo ele, se olharmos e focarmos no chão no momento em que o sonho está abalado, podemos estabilizá-lo sem grandes esforços. E essa ideia de focarmos em alguma coisa específica para estabilizar o sonho é também um padrão entre várias técnicas dessa natureza. Algumas dizem que podemos, por exemplo, focar nas nossas mãos para isso. O psicologista Scott Sparrow integra esses relatos ao afirmar que tanto o corpo do sonhador lúcido quanto o chão onde ele pisa são os elementos que menos mudam em um sonho. Portanto, eles podem ser vistos como âncoras que seguram o sonho quando ele passa por turbulências. E no final, essas são todas as cartas na manga que podemos utilizar quando estivermos em uma situação desse tipo. Técnicas de giro. Considerando todas essas observações e as suas experiências pessoais, o LaBerge desenvolveu uma técnica bastante eficiente para permanecer nos sonhos quando eles começam a se desestabilizar. Segundo ele, podemos ter quase total controle sobre a nossa permanência nos sonhos se seguirmos os seguintes passos quando algo der errado. Primeiro, perceba quando o sonho começa a desaparecer. Quando um sonho termina, o sentido visual desaparece primeiro. Outros sentidos podem persistir por mais tempo, sendo o toque um dos últimos a desaparecer. O primeiro sinal de que um sonho lúcido está prestes a terminar é geralmente uma perda de cor e realismo em suas imagens visuais. O sonho pode perder detalhes visuais e começar a ter uma aparência de desenho animado ou desbotada. Você pode notar que a luz vai ficando muito fraca ou sua visão se tornando progressivamente mais fraca. Segundo, gire assim que o sonho começar a desaparecer. Assim que as imagens visuais do seu sonho lúcido começarem a desaparecer, haja rapidamente. Antes que a sensação do seu corpo de sonho se evapore, estique os braços e gire como um peão. Não importa como você gira, desde que você sinta vivamente o seu corpo de sonho em movimento. Isso não é o mesmo que imaginar que você está girando. Para que a técnica funcione, você deve sentir a sensação vívida de girar. Terceiro, continue girando, lembrando-se constantemente que a próxima coisa que você verá, tocará ou ouvirá provavelmente será um sonho. Quarto, teste seu estado quando você aparentemente chegar em algum lugar. Continue girando até se encontrar em um mundo estável. Você ainda estará sonhando ou acordado.
Portanto, teste cuidadosa e criticamente em que estado você está. Para fazer esse teste, você pode checar algum relógio ao seu redor ou a sua própria mão, seguindo os princípios de checagem de realidade. Dá para ver que essa técnica é relativamente simples, já que ela não exige coisas difíceis de se realizar depois que ganhamos lucidez em um sonho. E ela é também extremamente eficiente para manter uma pessoa em um sonho lúcido, e às vezes até produzir novas cenas nesse sonho. Como excelente cientista que o LaBerge é, ele anotou os dados estatísticos da técnica de giro, que são bem impressionantes. Durante os últimos 6 meses de sua dissertação de doutorado, ele usou essa técnica em 40 dos 100 sonhos lúcidos que ele teve. Em 34 desses 40 sonhos, ele permaneceu sonhando, entrando em uma nova cena de sonho. E em 39 desses 40 sonhos, ele manteve a lucidez depois de usar a técnica para evitar de acordar. O curioso é que no caso do LaBerge, o novo sonho era quase sempre em um cenário que lembrava o seu próprio quarto. Isso é, ele passava por um falso despertar, mas esse fenômeno não parece ser um padrão entre os outros sonhadores, mas sim algo específico como ele próprio registra. De qualquer forma, fica claro que essa técnica é bastante poderosa, valiosa para permanecer sonhando e também para iniciar e entrar em novos sonhos. Essa parte é interessante porque ela já começa a nos dar dicas de como podemos ter um controle maior sobre aquilo que queremos sonhar. Se voltarmos à analogia que fizemos com o filme A Origem, girar como um peão seria a arma que os personagens teriam para confundir as forças do inconsciente no sonho de outra pessoa. Seria como uma maneira de se teletransportar de uma cena de dentro do sonho para outra, sem deixar rastros para o inconsciente. Esse seria um excelente elemento para um filme de ficção como esse, não acham? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não deixe de conferir a sequência dessas ideias no próximo. E enquanto isso, bons sonhos!